Olá, pessoal. Boa noite. Eu sou o professor David Miranda, da disciplina Psicologia Aplicada ao Direito. Nós vamos fazer a gravação de hoje falando sobre a psicanálise. Estamos dando continuidade aos nossos estudos relacionados às principais escolas de psicologia do século XX. Já vimos as escolas da Gestalt, aonde estuda a percepção e vê que o ser humano é muito mais do que a soma de suas partes. Ela entende que o todo é maior do que só a soma de suas partes. Vimos também o behaviorismo, movimento surgido nos Estados Unidos, com os primeiros estudos de Ivan Pavlov com o cão, o pó de carne no cão, seguindo-se a John Watson, que reuniu todos os experimentos relacionados a isso, e, seguindo esse seu pensamento, Skinner, aonde investiu muito na ideia de que se o ser humano é considerado uma tábua rasa, aonde os determinantes e a educação forem colocados para ele na educação, nos costumes, na convivência social, seríamos capazes de conduzir o indivíduo à sua verdadeira natureza, de ser bom, justo e honesto. O behaviorismo estuda o comportamento e os estímulos. A Gestalt, a percepção do homem, entendendo que nós somos muito maiores do que a soma de nossas partes. Hoje, a gente vai estudar a psicanálise. Há uma certa diferença entre psicanálise, psicólogo e psicoterapeuta. Era bom a gente começar já tentando dirimir essas questões. A psicanálise é a psicologia analítica, a psicanálise foi surgida por Sigmund Freud, alemão, e que ele foi capaz de descobrir que existe um lugar na mente humana aonde a consciência não tem acesso. No entanto, essa parte que fica dentro ou no interior da mente humana, aonde a consciência não tem acesso, ela é fundamental para moldar os comportamentos do indivíduo na sociedade. Freud, ele conseguiu entender, através de terapias com hipnose, que o ser humano existe uma parte escondida onde a sua consciência não consegue acessá-la. Temos o psiquiatra, aquele médico que estuda, primeiro ele faz medicina e se especializa em bioquímica cerebral. Ele vai estudar não a mente como uma entidade subjetiva, nem em seus aspectos de processos e cognições, mas ele vai estudar a mente, a sua química, os seus processos bioquímicos, e aí sim vai construir, através de tratamentos medicamentosos, a busca desse equilíbrio bioquímico que o cérebro, por alguma razão, perdeu. Temos também o psicólogo, aquele que estuda psicologia. Esse psicólogo, ele não é médico, não pode fazer receita, não pode dar atestado, mas ele é capaz de descobrir e de fazer com que a pessoa, o indivíduo, seja capaz de superar traumas, sejam eles adquiridos em sua infância ou depois dela, através de várias técnicas psicológicas, dentre elas psicodrama, terapia cognitivo-comportamental, abordagem centrada na pessoa,
Então, ele é um estudioso da mente em seu sentido mais intrínseco do ser humano. E temos o psicoterapeuta, que é um profissional que estuda as técnicas de tratamento mental. Necessariamente, o psicoterapeuta, ele não precisa ser um psicólogo. Ele pode ser outro profissional. Mas o interessante é que ele usa técnicas para trazer a harmonia e o bem-estar mental para o indivíduo. Fazendo essa distinção de psicoterapeuta, psicanalista, psicólogo e quem mais? E psiquiatra, a gente vai dar continuidade aos nossos estudos da psicanálise. Quem construiu a psicanálise foi ideia de Sigmund Freud ao começar a tratar pessoas que sofriam de esquizofrenia e histeria. E percebia que a vida daquelas pessoas não era suficiente para explicar por que aquelas pessoas tinham alguns comportamentos histéricos. Aí, se utilizando da hipnose, ele conseguiu perceber. As pessoas começaram a traduzir, não, a falar para ele acontecimentos que elas não lembravam, inclusive antes mesmo da fala. Então, pessoas que ainda estavam no berço relatavam algumas experiências onde elas ainda nem falavam, ainda eram crianças de berço. E a gente vai ver como Freud conseguiu desenvolver esse pensamento e construir essa ideia de a ideia do consciente, inconsciente, ego, id, superego. A gente vai destrinchar cada um de uma forma bem detalhada para ficar fácil o entendimento, ok? Vou compartilhar com vocês aqui os slides para que a gente possa começar a entender como é que esse processo fluiu na mente de Freud. Psicologia aplicada ao direito, a gente já viu essa abordagem. Sigmund Freud, com esses seus estudos, esses seus tratamentos, ele percebeu que o homem ele tinha atenção ao mundo ao seu redor, ele tinha informações em sua mente, aonde ele se esforçava um pouco para conseguir lembrar fatos, que, por exemplo, o que foi que aconteceu no Natal do ano passado. Fale sobre um acontecimento que você vivenciou essa semana. Então, essas informações que não estavam imediatamente acessíveis na consciência e que era necessário que o indivíduo fosse buscar isso. E existia um ambiente onde o indivíduo não lembrava fatos de sua vida que nem a consciência não estavam presentes imediatamente e não estavam acessíveis nem se ele se esforçasse a tentar compreender. Isso, Freud entendeu que era a consciência, o consciente, que era aquilo que você prestava atenção agora, aquilo que você estava vendo nesse momento que estava acontecendo. Ele disse que aquele espaço da mente, aquele momento mental, aonde você não se esforçava para poder lembrar, ele chamou de pré-consciente. E aquele local aonde o indivíduo não era capaz de lembrar, nem de enxergar com a consciência, o inconsciente. Então, o que era o inconsciente? Interessante também colocar
é só uma questão de cultura geral, né? O símbolo da psicologia é como se fosse um tridente, o símbolo de psique, da psique, né? A letra grega, que lembra o, o tridente de Netuno. Então, o que é interessante nisso? É que a psicologia, né, teve a letra psique como símbolo, porque lembrava o tridente de Netuno, para justamente trazer essa concepção de que a mente é enorme, gigantesca e extremamente profunda, como os oceanos e os mares, né? Como a água no planeta de uma forma geral. Mas voltando aqui ao nosso assunto principal, que é a primeira tópica de Freud, Freud, naquela época, ele acreditava que existia uma força mental no indivíduo que o impulsionava em busca do prazer. Essa busca desenfreada ao prazer, Freud chamou de pulsão de vida. Então era uma força constante, dilacerante, que fazia com que o indivíduo buscasse o prazer e evitasse a dor. Evitasse não a dor, mas o desprazer. Então, fazia com que o homem fugisse das coisas que provocavam desprazer e impulsionava o homem a buscar as coisas que tinha prazer. Com esse pensamento da pulsão de vida, Freud trouxe o inconsciente, local na mente humana onde a consciência por si só não tem acesso. O pré-consciente, aonde a mente, aonde com um certo esforço o indivíduo era capaz de lembrar de alguns fatos, e a consciência, aonde é o nosso momento de atenção, de interação com o mundo ao nosso redor. O que temos mais? Aconteceu uma coisa. Segunda Guerra Mundial. Freud, alemão, viu as atrocidades do exército nazista. E muito incomodado com aquela situação, ele, antes que que as fronteiras alemãs fossem fechadas ou que a guerra fosse realmente declarada, ele foge para os Estados Unidos. E lá ele consegue ter tempo de pensar e sentir que o ser humano ele é capaz de cometer atrocidades terríveis contra seus semelhantes. Atrocidades que não seria compreensível para um ser civilizado, vamos dizer assim. Então Freud, ele trouxe um novo aspecto à sua teoria. Ele abandonou a ideia do inconsciente, consciente e pré-consciente. Mesmo isso foi tão rico para o mundo acadêmico naquele momento, teve suas resistências, lógico, mas foi tão rico no mundo acadêmico que até hoje a gente fala do inconsciente, do subconsciente, né? E coisas nesse sentido. Mas Freud abandona um pouco essa ideia, que foi a primeira tópica, e insere outra coisa, outra situação dentro desse contexto. Freud percebe que o ser humano, além de uma pulsão de vida, de uma pulsão que leva ao prazer e evita a dor, o ser humano também possui uma pulsão de morte. Uma força tão forte e devastadora, tão intensa e exigente de satisfação quanto a pulsão de vida. E ele chama aí ele chama de pulsão de morte. Essa vontade desenfreada e intensa de se satisfazer com a destruição, com a morte.
ele nesse contexto, ele muda um pouco a sua tópica e chama o que era inconsciente no primeiro momento, ele chama agora de id, aonde a pulsão de vida e a pulsão de morte agem na mente humana de uma forma tão intensa que é como se fossem dois grandes oceanos ou duas grandes cachoeiras que disputam o mesmo riacho. Então, esse encontro desenfreado e selvagem, vamos dizer assim, é aonde o id se encontra. Então, o id é um ambiente, na visão de Freud, depois ela é muito mais bem rebuscada, lapidada por outros pensadores da psicanálise, como Jacques Lacan, que inclusive percebeu que o id tem uma lógica própria, tem uma percepção de tempo e espaço próprios. Mas para Freud, naquele momento, o id eram essas duas pulsões. Eram grandes cachoeiras disputando o mesmo riacho, que era o acesso à realidade. Nessa perspectiva, né, a criança vive esse dilema, né, de ter a busca pelo prazer de forma incessante e também a busca pela destruição, pela morte incessante, não a morte como o fim da vida, mas a morte como agressividade, como força de destruição. A criança, quando a criança bebê, ela tem esses dois momentos visivelmente em si. Ele traz a ideia de que a criança, quando ela chora por comida, o bebê, quando chora por comida, ele chora desesperadamente, como se fosse o mundo se acabar. Essa é a pulsão de morte, tentando suportar ou tentando vencer um obstáculo que seria a fome para aquela criança. Então, o que é que faz a mente? A mente, ela se sente incompetente para poder vivenciar a realidade física. Ela não consegue se conter, ela não consegue entender, nem consegue interagir com essa realidade. É justamente na interação com seus principais cuidadores, necessariamente não mãe biológica e nem pai biológico, mas seus principais cuidadores, que essa interação faz com que um pouco dessa energia psíquica, e essa energia psíquica para Freud surge da alimentação propriamente dita, daquilo que a criança se alimenta. Então a energia psíquica é produzida de forma biológica e para poder se relacionar com esse mundo, a criança começa a construir o eu, começa a construir o ego, não o eu pessoa, mas um ser mais próprio, algo mais concentrado, algo capaz de interagir. Então, nasce o ego. O ego é uma parte da energia psíquica do id que faz com que a criança comece a aprender a se relacionar com o mundo externo. Em que ela começa a interagir com os principais cuidadores e começa a trocar experiências. Então, ela recebe aquele bem, o leite materno, por exemplo, quando sorri. Mas se esse sorriso não for eficiente, ela busca outros meios, como choro. E se nesse interstício, né, ele vai aprendendo como essas coisas vão funcionando. Então, id pega uma parte psíquica e transforma em ego. O ego, ele vai interagir com a realidade e com as leis da realidade. Então ele vai entender que não pode pular de um prédio,
ou não pode pular da cama, porque se pular cai e se machuca. Às vezes a criança precisa se machucar para entender que não pode, que não deve. Ela sabe que ela não vai conseguir sair de um ambiente fechado pela parede, por exemplo. Ela sabe que existe uma saída, ela vai aprender que existe uma saída. Essa saída é a porta. Mas ainda não é bem claro essas questões de realidade. Porque ela tanto, o ego vai dizer à mãe que ela pode sair pela porta e para a mãe não, para a criança. O ego vai dizer para a criança que ela pode sair por um lugar que não seja as paredes, porque pela parede ela não vai conseguir sair. Então, a criança, quando começa a perceber essas questões de realidade, que começa a engatear, que começa a tentar se levantar e a lei da gravidade puxa para baixo, ela vai também se inserindo no contexto cultural daquele mundo dela. E nessa interação com o contexto cultural dela, ela começa a se sentir incompetente. Porque a mãe faz, filho, quer sair do quarto? Vá pela porta. Porque a criança está pendurada na janela. Para o ego, a janela é uma opção de sair do quarto. Mas o contexto social não permite. Outra ideia, a criança está com fome. Então ela vai no supermercado e quer pegar aquela fruta porque ela está com fome. O ego diz que fruta mata a fome. Só que a mãe chega, ou o principal cuidador chega e avisa, filho, não pode pegar agora, você tem que pagar. Então, essa concepção diferente da realidade, inserida no contexto cultural, o ego é incompetente para agir. E o que é que ele faz? Ele vai e busca, ele capta um pouco mais de energia psíquica e cria um ente maior, um ente mais super, o superego. Ele vai criar um ego melhorado, um ego que possa entender as concepções e as normas sociais. Ele faz o superego. É onde está inserido as ideias do bem, do mal, do certo, do errado, do poder no contexto cultural e do não poder no contexto cultural. Então, essa é a segunda tópica, onde Freud insere a pulsão de morte, né, e traz o id, como ser selvagem, querendo satisfazer suas vontades, o ego, um ente psíquico que faz com que o indivíduo interaja com as leis da natureza, as leis físicas, e o superego, que faz com que o indivíduo interaja com as leis sociais e culturais. Ok? Vamos ver um pouquinho do inconsciente, geralmente utilizado como adjetivo, aquilo que não se tem consciência. A gente falou um pouquinho sobre isso, né? A gente disse que era realmente um ambiente incognoscível, onde a consciência não tinha acesso, onde se encontram as pulsões, traumas e as lembranças que são esquecidas. Olhe, temos acesso, uma coisa que eu esqueci de colocar a vocês, temos acesso ao inconsciente através de nossos sonhos, segundo Freud, alguns atos falhos, que é quando você diz uma coisa e não queria dizer, mas isso é um estudo um pouquinho mais aprofundado, ou no processo, no tratamento psicanalítico, onde ele chama de associação livre, onde o indivíduo senta e começa a falar sobre sua vida, e nessa associação livre, o psicanalista treinado, ele vai compreender aquilo que está querendo ser dito pelo inconsciente. O pré-consciente, que é aquele tipo de saber, de conhecimento ou lembrança que pode ser acessado com a relativa facilidade, onde podemos buscar pela memória, é um aparelho psíquico localizado entre inconsciente e consciente, e podemos representá-lo como um arquivo de acesso rápido. A consciência é aquilo que temos, onde focamos nossa atenção, onde a gente pode entender o aqui
e o agora. Estar ciente do que faz, sendo capaz de discernir sobre as consequências de seus atos e poder definir quais os estímulos que se apresentam. Veja, tudo isso antes, né? Antes de Freud entender que existia a pulsão de morte. É capaz de julgar, baseado em regras morais e éticas. No consciente, na primeira tópica, o consciente já era capaz de fazer o mesmo trabalho que o superego faz na segunda tópica. Na segunda tópica, a gente tem o id, né? É um reservatório de energia psíquica, onde todas as pulsões estão guardadas, sendo constantes, intensas e urgentes. Veja que lugar bom. Possui uma lógica própria. A consciência, o ego, ele consegue fazer aquela ideia de passado, presente e futuro. Então ele sabe que passado é o que tá, é o que não se vive mais, que o presente é aquilo onde sua atenção está extremamente focada, e o futuro são as suas perspectivas. A consciência entende isso. O id não. Para o id, um acontecimento traumático que aconteceu na infância, ele pode muito bem repercutir na idade adulta e atrapalhar o comportamento do indivíduo. Pode ser entendido como um lugar inacessível, né, da consciência. A gente fala aqui um pouquinho do ego, que a gente já viu ele. É formado quando surge a necessidade de se relacionar com a realidade. O ego é um administrador entre as expressões do id, da realidade e do superego. Então, o ego, ele ficou no meio termo. Eu tenho que satisfazer as normas sociais, mas também eu tenho que satisfazer as necessidades das pulsões de vida e das pulsões de morte. Surge quando as pulsões são frustradas, né? E devem ser refreadas para poder fazer aquele intercâmbio, aquela comunicação com o mundo real. Tem o objetivo, perdoe-me, tem o objetivo de proteger o indivíduo de consequências dolorosas e perigosas, tanto para a vida psíquica como física. Também a gente falou um pouquinho sobre isso. Ah, tá. Complexo de Édipo. É muito interessante, né? Eu também já li esse conto de Sófocles sobre o rei Édipo, que vai ao oráculo de Delfos, e lá o oráculo diz que ele vai matar seu pai e desposar sua mãe. Só que Édipo, o pai de Édipo, né? Édipo rei, o pai de Édipo, ele também, antes do nascimento de Édipo, ele vai ao oráculo de Delfos, e o oráculo de Delfos diz que Édipo irá matá-lo. Então o rei, com medo que a profecia que a profecia seja realizada, ele tenta matar o filho, mas a mãe o protege e o doa, né? Faz com que ele seja doado para outra família. Aí Édipo cresceu, vai para o oráculo de Delfos, que era um costume da época, e faz como é que será o futuro dele, e o oráculo diz que ele vai matar o pai e a mãe. Então, o que é que faz Édipo? Édipo foge da casa dos seus pais, né? Dos seus pais adotivos, porque ama esses pais, foge para que a profecia não seja cumprida, e no caminho ele se depara com o rei, pai biológico. Eles entram em confronto, Édipo mata o pai, e por ter matado o rei, ele vai ter que casar com a esposa do rei, sua mãe biológica. Ele descobre que é a mãe biológica e termina furando os olhos, né, de remorso e de culpa. E foge, termina morrendo numa aldeia de velhice. Ok? Mas Freud usou esse conto
para colocar, para caracterizar o desenvolvimento psíquico do indivíduo. A mãe, na verdade, a mãe para o filho é um mundo completo. Do mesmo jeito que a mãe é um mundo completo do filho enquanto no período da gestação, a criança, ao nascer, ainda entende que essa mãe seja o mundo perfeito. Mas aí chega aquele cara chato, aquele abusante que interfere, que atrapalha a relação do filho e da mãe. É o pai. Mas não é porque ele seja mau, né? Para quem tem filhos e já entende isso, sabe que a mãe, coitada, precisa tomar um banho. Ela precisa se alimentar direito. Então, para a criança, ela não vê, não entende essa parte. Acha que é um ser maligno que afasta ele da mãe. Mas no desenvolvimento, ele vai perceber que precisa, porque a mãe gosta do pai, e que a criança precisa se identificar com esse pai para que também seja amado pela mãe. Então, aquele amor que ele perdeu por interferência do pai ou do outro cuidador, que é o limitador, não precisa ser pai, na verdade, né? É aquele que interrompe a relação entre mãe e filho. Então, para que a criança, como é que a mente dela funciona? Para que ela reconquiste aquele amor que aquele cuidador, aquele castrador tirou, ela começa a se identificar com esse castrador para que a mãe volte a amá-lo de forma completa. Esse seria o complexo de Édipo, onde a criança tenta se identificar com aquele castrador que tirou a mãe dele para que ele possa reconquistar de uma forma, né, não consciente, logicamente, para que ele possa reconquistar o amor completo da mãe. Ok? Aí surge a frustração, a dialética entre amor e ódio, né? Que a criança começa a odiar o pai ou odiar o castrador e ao mesmo tempo começa a amá-lo, porque ele dá carinho, é ele também que lhe protege, que troca suas fraldas, que lhe dá amor. Então fica essa frustração entre ter perdido o amor daquela pessoa e ao mesmo tempo perder o amor daquela pessoa e ao mesmo tempo amá-la, gostar daquele castrador, ok? Essa culpa, né, por amar e odiar a mãe, também a criança começa a odiar a mãe, porque a mãe permitiu a separação imposta pela lei, que seria o castrador, é internalizada pela criança e surge o que aí ele chama de aí nessa frustração é que se torna edificante o aparelho psíquico. Então, na psicanálise, né, ela sempre diz que a angústia é estruturante. Então, é a angústia que vai fazer com que o sentido de identidade vai fazer com que o ego exista. A frustração, aquela angústia que a gente às vezes acha incômoda, na verdade é aquilo que faz com que nós cresçamos, é aquilo que faz com que nós nos formemos pessoas como somos hoje. Devido a isso, o id cria uma nova instância psíquica que é chamada de superego, que é a interação justamente com poder interagir, né, nesse mundo dialético de amor, de ódio, de certo e de errado, de bom e de mal. Ok? O ego é responsável para lidar com conceitos valorativos e morais e é o juiz de nossas questões morais. Exerce também uma certa pressão ao ego, que mais na frente, quando a gente falar um pouquinho de personalidade, aí a gente vai trazer o que Freud quis chamar de economia psíquica,
O que seria a economia psíquica? O ego, ele vai vivenciar, né, as pressões do superego, do mundo social, e vai vivenciar, vai sofrer pressão do id, satisfação de suas pulsões. Quando se chega a um acordo, aí o ego, aí a gente tem o comportamento, aí a gente apresenta um determinado comportamento. Por exemplo, um casal, né? Um desse casal, ele sofre uma pressão do id quando ele conhece uma pessoa nova, ele tem atração sexual por aquela pessoa. E qual é a pressão? É a traição, eu devo trair ou não devo trair? Então, a pressão do superego é, trair é errado. Trair não está dentro do que é correto. Mas o id já faz, mas é desejo, é vontade, tem que fazer aquela, tem que manter aquela, tem que conquistar, tem que ter. Então, o ego entra nesse contexto. Quando o superego é mais forte, o indivíduo faz, então eu não vou trair meu companheiro, não dá. Quando o id ganha a quebra de braço, aí a pessoa vai lá e comete a traição pelo momento de prazer dele. Então é justamente essa perspectiva. O id desejando o sexo, o superego entrando nos conceitos morais dizendo que isso é errado, e o id no meio para administrar esse conflito. Se o id ganha, o indivíduo busca satisfação sexual. Se o superego ganha, o indivíduo percebe que traição é errado e não faz, ok? E não é, e são todos, praticamente para Freud, todos os momentos, todas as situações, a gente vive sempre esse contexto. Etapas do desenvolvimento, ok? Durante o complexo de Édipo, que na teoria principal ele pensa do início da vida até os 5 anos de idade, que já estendeu, né? A gente estende um pouquinho mais. O Édipo, propriamente dito, vai mais ou menos até os 5, 6, 7 anos de idade. Hoje, com a adolescência tardia, esse período, por alguns psicanalistas também se estenderam, que vai até a adolescência, onde a personalidade do indivíduo ela se torna completa, né? Depois da adolescência, próximo à idade adulta. Mas fica claro para a ideia psicanalista que o ser humano ele pode evoluir e ele pode crescer sempre até o último momento. Então, a busca da psicanálise em si é entender, ou melhor, é fazer com que o ser humano ele seja o mais completo possível. Ele possa compreender de forma o mais plena possível o que acontece dentro do seu id. É a fase oral, que é a fase onde a criança tem a fonte principal de prazer dela é pela boca e conhecimento do mundo. É a mamadeira, o mordedor, tudo que a criança pega quer colocar na boca. Então, essa é a fase oral. A fase anal é a fase onde a criança começa a ter um certo controle sobre o seu corpo. E o primeiro momento disso é sobre seus esfíncteres. É quando a criança consegue reter o xixi, quando consegue reter um pouquinho as fezes, e ela acha o máximo, porque aquilo ali é a obra dela, foi ela que fez, foi ela que conseguiu se controlar. Então é quando o ego começa a entender que pode controlar o corpo de alguma forma. Nessa fase ideal é quando as crianças gostam de brincar de massinha, né? Começa a brincar com a massinha e pegar algo semelhante ao que aconteceria com as fezes, né? A criança faz o cocôzinho e vai lá e pega aquele cocôzinho, ai meu Deus, melou o berço todo, um inferno, uma agonia para limpar. Você acha que nunca vai ficar limpo, né? Quem passou por essa fase sabe o que eu estou dizendo.
mas é necessário para que o indivíduo possa seguir em frente com sua perspectiva de vida, ok? Tem a genital, certo? Que ele começa a identificar as características de sexo, então ele sabe quem tem o falo e quem não tem. Criança não tem o falo, menino tem. Então, menino é, né, é aquela ideia do poder. Por quê? Porque geralmente o principal cuidador, castrador, é uma figura masculina. Então, ela tem o falo e tem a mãe que não tem o falo, ela entende que essa relação de poder está relacionada ao órgão genital. É onde ele tenta reconhecer se ele tem, se ele não tem, começa a ter curiosidade em ver isso nos pais. A fase fálica, né? Depois, cadê? Aqui. Depois da fase genital, a criança entra em um certo período de latência com relação à sua sexualidade. E uma coisa que tem que ser colocada de forma bem clara é que para Freud, ele não acha que o sexual seja os órgãos sexuais propriamente ditos. Para Freud, qualquer relação, qualquer sensação dos sentidos, olfato, paladar, audição, tato, isso é uma relação sexual. Então, para Freud, o contato sensorial ele chama de sexual. Tá ok? Pronto, passou do período genital, da fase genital, a criança entra um pouco de latência, porque essa energia psíquica dela é voltada para o mundo externo, para as escolas, as relações, o jardim da infância, as primeiras séries, onde ele foca, na verdade, né, essa sua energia mental em aprender como é que se dá a convivência social. A fase fálica já é no período de adolescência, que também é impulsionada pela mudança hormonal que acontece no ser humano e é entendido como, né, a última fase propriamente dita desse desenvolvimento, que o prazer deixa de ser focado no indivíduo, né? Como assim no indivíduo? Então, toda a fonte de prazer que ele tinha era através dos órgãos de sentidos para ele. Ele sentia desejo nele, no que ele experimentava, no que ele vivenciava. E agora esse desejo é voltado para outro indivíduo, para outra pessoa. E ele quer satisfazer esse desejo, mas voltado para outra pessoa. Alguns aspectos do complexo de Édipo ressurgem, aonde a criança a criança da fase da adolescência, onde a criança ela tenta romper alguns laços, porque tudo no universo dela era pai e mãe, né? Era o que o pai dizia, o que o pai e a mãe diziam, era o que era o norte, o princípio de certo, o princípio de errado. Os psicanalistas estão pensando muito com relação a isso nessa idade, nesse tempo nosso, né? Pela quantidade de informação que as crianças recebem muito cedo, né? E como isso está afetando esse psicológico. A gente traz aqui alguns mecanismos de defesa, que seria mecanismo de defesa. A mente, de uma forma geral, ela se protege daquilo que lhe maltrata, daquilo que lhe incomoda, né? Então, ela foge da dor. Então, dentre vários mecanismos de defesa, eu trouxe aqui 4, só para a gente trazer como uma amostra do que acontece, né? Dentro dos mecanismos de defesa, que é uma proteção que a mente tem contra fatos dolorosos, a gente tem o processo de negação, que é o esquecimento total de fatos e experiências, tanto reais como psíquicas. E até trazer isso para o mundo do direito. Uma pessoa passou por uma situação traumática, né? Foi assaltada, e nesse assalto ela foi violentada. Então, o que é que acontece? Quando se consegue as provas materiais de que o determinado indivíduo foi o causador daquele crime,
A pessoa, quando se coloca diante dele, a pessoa assim, não reconhece, né? Ela nega aquele fato. As pessoas mais próximas da gente, quando falecem, a gente não quer acreditar que aquelas pessoas faleceram. Então, esse é um processo de negação, para proteger a mente e o indivíduo de fatos dolorosos. Há a sublimação, que eu posso trazer até uma frase de Augusto Comte, né? Não, de Sartre, que ele diz: não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você faz com aquilo que fizeram de você. Então, sublimação é quando o indivíduo ele tem um trauma ou o desejo dele, por exemplo, o desejo do id dele, a pulsão de morte dele é muito forte. Então, ele vai querer destruir, ele vai querer... O que é que ele faz? Ele vai sublimar, né, com educação, com vontade. Então, aquele desejo de morte dele pode ser útil para a sociedade. Então, grandes cirurgiões, ele tem uma pulsão de morte muito grande, muito forte. O que é que eles fazem? No lugar de eles serem assassinos, eles são excelentes cirurgiões, porque não se incomodam com o perigo, eles não se incomodam com o sangue, eles não se incomodam com a perspectiva da morte. Isso é a coisa boa do mecanismo de defesa, da sublimação propriamente dita. Ele faz com que você seja uma pessoa melhor. O deslocamento é quando a pulsão é levada para outro objeto, né? Um objeto de desejo semelhante ao objeto primário. É aquele ditado popular, né? Aquele senso comum que diz, né, que todo homem, quando procura uma mulher, procura sua mãe, e toda mulher, quando procura o seu companheiro, procura alguém parecido com seu pai, que é esse processo de deslocamento. E projeção é quando eu tenho uma característica minha que eu não gosto e conscientemente eu não aceito, inconscientemente, desculpem, quando inconscientemente eu não a aceito, eu jogo para outra pessoa, né? Então, eu tenho tendências, vamos dizer assim, homoafetivas, mas não aceito que tenho essas tendências, então eu estou sempre jogando para os outros. Eu estou dizendo que todo mundo é, menos eu, ok? E chegando ao final de nossa apresentação, espero que tenha ajudado vocês no entendimento um pouco da psicanálise. Como é um assunto bem extenso, a gente vai trazer um pouco dessa teoria na aula de personalidade, porque aí a gente fala da dinâmica psíquica, da economia psíquica na formação dessa personalidade. Quero agradecer a vocês mais uma vez a paciência, bons estudos e estamos à disposição para novas descobertas, ok? Vou tirar aqui o compartilhamento para que a gente possa se despedir de forma mais correta. Obrigado, pessoal. Boa noite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Bons estudos e sempre juntos de Deus. Amém? Boa noite e obrigado.